Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Viana, esse é o canal Amigos Agro e Vida. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre remineralizadores de solo. E o convidado é o engenheiro agrônomo Antônio Alexandre Bizão. Ele é formado pela Universidade Federal de Viçosa em 1982, possui um mestrado em fertilidade do solo pelo Instituto Federal Goiano em 2014 e atualmente ele faz o trabalho de consultoria para pedreiras na área de rochagem e desenvolvimento e criação de mercado. E está trabalhando há 21 anos nesse segmento aí. Bizão, agradeço a sua participação e seja bem-vindo. Obrigado. Bizão, então vamos lá para o assunto principal aqui nosso, né, que é o foco nosso, é sobre os remineralizadores de solo. O que é? O que são os remineralizadores de solo? Bom, a remineralização de solo não é uma coisa nova, isso é uma ciência antiga, que ela foi a escrita que nós temos ultimamente, o nosso livro base, o nosso livro texto, consiste no livro Pães de Pedra, escrito pelo pesquisador Julius Hensel, na Alemanha, lá em 1840. Então, a gente faz, para começar a falar sobre remineralizador de solo, sobre rochagem, a gente faz primeiramente uma pergunta. Os fertilizantes químicos, eles foram usados a partir da síntese de Liebig, a partir de 1840. E a humanidade tem uma história de 12 mil anos de agricultura. Então, a pergunta que fica é como que foi feito essa agricultura, como que essa agricultura conseguiu chegar nesses 12 mil anos até o ano de 1840. Então, o uso de rochas para a remineralização de solos e para a correção de solos, ela é mais antiga do que a gente possa imaginar. Se a gente olhar, os romanos já aprenderam a usar margas, que são calcários de baixa concentração, lá com os gregos. Então, isso é uma coisa que ela já permanece na história da humanidade há muitos anos. Outra referência que nós temos hoje, que ela está relacionada com o processo da remineralização de solo, é a civilização egípcia. Se nós olharmos o Império Egípcio, ele durou nada menos que 5 mil anos. E se nós olharmos depois do Império Egípcio, não tem outro império que dominou o universo tal como dominaram os egípcios. E vem a pergunta, qual era o segredo dos egípcios? O segredo dos egípcios nada mais era do que o processo de remineralização de solos. Como que os egípcios tinham o processo de remineralização de solos? A civilização egípcia aprendeu muito cedo a usar o recurso potencial que eles tinham na mão, que era o rio Nilo. O rio Nilo nasce no interior da África, na Cordilheira Central da África, a 8 mil quilômetros da sua desembocadura no delta do Nilo. E esse rio ele tinha a capacidade de gerar uma grande quantidade de pó de rocha, devido a ele nascer numa cordilheira, transportar esse material e entrar pelo deserto até chegar lá no Egito, no Baixo Egito. O que acontecia com isso? O pó de rocha gerado pelas grandes corredeiras por aquela região vulcânica, ele ficava depositado no fundo do leito do rio. Ele tinha a oportunidade de criar uma grande quantidade de algas, produzir uma matéria orgânica. Quando via o período de enchentes que o rio enchia, ele alagava toda a planície do delta do Nilo. E isso, os egípcios aprenderam muito cedo a usar isso com muita eficiência. Então, no período da cheia, eles criavam barreiras, criavam obstáculos, poderia dizer obstáculos, para fazer com que essa água barrenta, essa água que vinha cheia de barro, de minerais, de pó de rocha e de humus, permanecesse o mais tempo possível na área. No período da seca, quando o rio esvaziava, eles tinham os canais para levar a água de irrigação
do rio para as planícies. Então, esse é um fato que explica muito bem o sucesso da civilização egípcia, do Império Egípcio. Então, se olharmos na história, existem referências de 1 milhão de pessoas já naquela época vivendo lá no entorno do rio Nilo por causa do potencial agrícola que eles tinham. E isso nós não podemos deixar uma referência que eu acho muito importante, uma citação do Einstein, onde ele diz o seguinte, que das atividades humanas, na atualidade, a mais importante é a agricultura. Veja vocês que isso não era uma pessoa ligada ao ramo agrícola, ao ramo agrícola. Isso é uma observação do Einstein. Nós vemos hoje a importância da agricultura para o planeta. Então, sem agricultura, não teria como ter formado a civilização que nós temos hoje, como ela é. Então, voltando ao nosso histórico, depois existem algumas referências. No ano de 1650, o James Hutton, que é o pai da ciência geológica, o criador da geologia, em Edimburgo, na Escócia, ele já começou a usar a rochagem para a recuperação de solos. E ele começou a usar também a correção de acidez de solo com o uso de margas. Então, essa história do uso de pó de rocha, quando a gente chega para uma pessoa, para um agricultor, ou mesmo para um técnico, e fala para ele que vamos usar rocha para produzir alimento, que o Julius Henze fez muito bem no livro dele, que chama-se O Pães de Pedra, como transformar pedra em alimento, é uma coisa que às vezes as pessoas chegam a levar um susto. Mas o fertilizante químico que é usado hoje na agricultura para a produção de alimentos, ele nada mais é do que um produto que vem de uma rocha que vem da natureza. E a rochagem, ela é a responsável pela produção de grãos no Brasil, porque até 1950 o Brasil era tido como um país inapto para a produção agrícola. Eu tenho uma referência muito importante, que na escola onde eu estudei no primário, lá em Minas Gerais, a merenda escolar que a gente tomava durante o dia nas aulas, ela vinha dos Estados Unidos. Então, vejam vocês, lá em 1964, quando eu estava iniciando meus estudos, o alimento, a merenda escolar, vinha dos Estados Unidos. Para vocês verem o tanto que a gente estava. E nós éramos um país condenado a nunca ser produtor de alimentos, porque até antes os alimentos era considerado, só tinha condição de produzir alimentos na região de clima temperado e não na região de clima tropical. Nós tínhamos aqui no Brasil poucas e raras exceções de sucesso na produção agrícola, que consistia na derrubada da mata, aproveitando a fertilidade natural que existia nessas regiões. Então, se nós olharmos direito, principalmente aqui no estado de São Paulo, nós podemos observar que aqui houve uma agricultura intensiva que ela durou no mínimo 250 a 300 anos. Foi aí que permitiu surgir a ocupação do território do estado, mas ocupou-se aonde? Ocupou onde tinha os solos de alta fertilidade, que foi aí que surgiu a região de Campinas, que eram solos de alta fertilidade, o Vale do Rio Mogi Guaçu, surgiu lá Ribeirão Preto, que era uma referência. Então, são aonde nós tínhamos os solos de alta fertilidade. E esses solos de alta fertilidade, devido às características deles, eles suportaram a manutenção de uma agricultura viável por esse longo período de tempo. Então, nós viemos a ocupar aqueles solos que eram considerados solos marginais para a produção de agrícola, que envolve principalmente o bioma cerrado, foi a partir de 1960 que começou a grande revolução agrícola no Brasil. Foi aí que entrou a pesquisa, que nós, na pesquisa brasileira, nós conseguimos provar para o mundo que a área tropical do planeta também era uma área viável para a produção de alimentos. É por isso que nós chegamos aonde chegamos. E isso gera muito ciúme e muita preocupação dos produtores do hemisfério norte, da região temperada, que eles estão sempre arrumando um problema para
tentar barrar o potencial que nós temos. Então, isso fez com que o mundo visse e enxergasse que no clima tropical nós temos condição de produzir alimentos com mais eficiência do que se produz no clima temperado. E uma das ferramentas que existe à nossa disposição, que nós ainda usamos muito pouco, chama-se a remineralização de solos. Se nós olharmos muito bem a remineralização dos solos e o uso do pó de rocha na agricultura, nós dependemos extremamente disso, porque o pó de rocha que nós usamos mais na agricultura brasileira é o pó da rocha calcária. Eu vou na natureza, extraio a rocha calcária, produzo o calcário e aplico no meu solo. Então, a calagem é uma ferramenta já da remineralização de solos, é o uso da rochagem para criar nos solos distróficos do Brasil condição de se produzir alimento, de se aplicar no nosso solo aqui do Brasil uma fórmula de fertilizar o solo que foi criada para ser usada no ambiente de clima temperado. Então, o grande lance que nós já usamos, o grande benefício que nós colhemos da rochagem aqui no Brasil, já foi o uso da rocha calcária para corrigir os nossos solos, para permitir o uso do processo de fertilização do solo, como é usado no hemisfério norte. E isso foi muito bom e isso durou. Nós temos o quê? Então, com o solo que nós tínhamos, era inviável produzir alimento aqui nos trópicos. Quando nós dominamos a tecnologia do uso da rocha calcária como corretivo de solos, foi que a viabilizou e permitiu a ocupação do tamanho do Brasil que ele realmente é. Então, nós já temos a agricultura, o agronegócio brasileiro já tem uma dívida muito grande com o processo da rochagem, que é o uso do pó da rocha calcária para dar condição para os solos brasileiros tornar-se áreas produtivas de alimentos, porque eles não tinham essa condição antes do advento da calagem, que nada mais é do que a aplicação da rocha calcária nos nossos solos. Atrás disso veio também a fosfatagem, o uso do fosfato de rocha, também é uma rochagem que nós fazemos no nosso solo. Também é uma remineralização que nós usamos no nosso solo. Atrás disso veio o quê? As rochas sulfáticas, que é o caso do gesso. O gesso nada mais é também do que uma aplicação de um pó de rocha, que é de uma rocha que ela é uma rocha sulfática, que ela fornece o sulfato que nós aplicamos na agricultura, que é pouco usado aqui no Sudeste, no Sul, mas que nas regiões do Norte e Nordeste é muito usado o pó da rocha... É gipsita, né? É da gipsita que é a principal, né? Sulfato de rocha, que é, no caso, é o gesso natural. E esse trabalho nosso, ele veio evoluindo quando nós começamos isso na área da geologia. Então, chegou um ponto, lá no início do nosso processo, ele não estava vinculado à agricultura. Nós fomos buscar as primeiras informações do processo do uso de pó de rocha, era uma coisa que era conhecida pela área da ciência geológica, no caso da UNB, e que não era usado pela ciência agronômica nas universidades e mesmo dentro da própria Embrapa. Então, aqui no Brasil, houveram algumas iniciativas já do uso da rochagem, aí pelos anos 50, pelos anos 40, mas essas atitudes, essas iniciativas, elas não foram muito bem sucedidas, porque lá naquela época, de 1940 a 1950, o custo do fertilizante para fertilizar as nossas áreas agrícolas, ele não pesava no orçamento das pessoas. Então, aí vem aquela seguinte pergunta: se já lá em 1800 usava-se a rochagem para a produção de alimentos na Europa, por que ela foi abandonada? Ela foi abandonada por uma questão de custo. Porque imagina vocês hoje como era produzir pó de rocha lá em 1840, quando ainda não tínhamos o motor à explosão interna. Então, era um processo caríssimo e difícil. Foi aí que abriu oportunidade para que a agricultura que usava o pó de rocha deixasse de usar o pó de rocha e passasse a usar os fertilizantes solúveis.
que eles tinham depósitos naturais. Então, era muito mais simples para a vida do agricultor ir buscar o fosfato lá em Marrocos, vir buscar o nitrogênio e o potássio aqui no salitre do Chile, ou buscar o salitre de Bengala. E isso foi evoluindo, então por quê? Então a rochagem que era feita na Alemanha nos idos de 1800, ela cedeu espaço para a agricultura química, para o fertilizante solúvel, por causa de uma questão de custo, porque era um negócio super trabalhoso. E agora, em pleno século XX, em século XXI, nós estamos fazendo com que a rochagem e a remineralização de solos através do uso de pó de rocha, ela tornou-se viável novamente em função do alto custo do fertilizante solúvel, da grande demanda energética de combustíveis fósseis para a produção de alimentos, enquanto que a rochagem ela abre uma segunda rota, ela abre um novo universo, onde nós temos um baixo impacto energético para a produção desses alimentos. Então, o que caracteriza a rochagem? É um sistema produtivo onde nós temos um baixo impacto ambiental pelo pouco uso de energia fóssil. Então, isso é um limitante que existe na rochagem. Então, um pó de rocha, ele não pode viajar mais do que 200 quilômetros. Dentro das características dele, depois de 200 quilômetros, inviabiliza o sistema do uso de pó de rocha na agricultura. E foi isso que a gente vem trabalhando. Portanto, hoje a gente presta consultoria para pedreiras que estão com o objetivo de produzir pó de rocha, que nós temos consultoria no Tocantins, temos consultoria em Goiás, temos consultoria no Mato Grosso, temos consultoria aqui no estado de São Paulo, chegamos em consultoria até lá no estado de Santa Catarina. Por quê? O pó de rocha, eu consigo produzir alimento usando um insumo local. É diferente hoje que eu produzo alimento aqui em São Paulo ou lá no Mato Grosso, eu tenho que usar um insumo que ele vem lá de Marrocos, que ele vem lá da Rússia, ou que ele vem lá do Canadá. Então, veja a demanda energética, o custo energético para que esse produto venha chegar no meu campo para que ele seja transformado em alimento. Então, é esse preço da energia fóssil que fez com que a gente voltássemos a buscar esse caminho, a trilhar esse objetivo. E dentro disso, hoje, no ano de 2020, nós já estamos comemorando a cifra de 2 milhões de hectares tratados pelo processo da rochagem. Então, é um número significativo. Então, e nesse tratamento, nós não temos uma substituição do fertilizante químico. Nós temos, a maioria dos casos, melhorar a eficiência do fertilizante químico, que é o mesmo processo que foi feito pela calagem. Qual é um dos principais objetivos da calagem? É melhorar a eficiência, melhorar o ambiente do sistema radicular, para mim melhorar o aproveitamento do fertilizante químico que eu estou aplicando no meu solo. E nesse sistema, um dos grandes parceiros que nós temos é o sistema da rochagem. Por que a rochagem é um grande colaborador nesse processo? Porque o sistema da rochagem que nós aplicamos no solo, nós estamos fazendo aquilo que a natureza gastou milhões para fazer, que foi dar origem aos solos. Quando eu aplico, então esse processo é um processo longo e demorado na natureza. Quando eu escolho e elejo uma determinada rocha, transformo ela num pó de rocha e aplico ela no meu solo, eu estou reiniciando o processo de gênese do solo. Então, estou regenerando o meu solo. Estou pegando um solo velho, que tornou-se um latossolo, e transformando pela rochagem, eu consigo trazer esse solo novamente, transformar ele em um solo juvenil. E um solo juvenil, que é a predominância dos solos do clima temperado, são os solos que têm uma grande quantidade de argilas 2:1. Se nós olharmos nos livros de gênese do solo, nós vamos ver o que caracteriza um solo juvenil para um latossolo, que é a predominância dos nossos solos que nós temos aqui no Brasil. Primeira coisa é o tipo de argila que tem no solo.
no solo de clima temperado, predomina as argilas 2:1. Enquanto que aqui no solo de clima tropical, predomina a argila 1:1, a nossa querida caulinita, que a caulinita, ela é uma argila que ela tem uma CTC muito baixa, ela tem uma CTA alta e uma CTC baixa. Quando eu faço a minha rochagem no meu solo, o principal meta que nós buscamos é aumentar a CTC do meu solo, é fazer que o meu solo passe a ter um comportamento de um solo jovem. Quando o meu solo passa a ter o comportamento de um solo jovem, eu posso me dar ao luxo de reduzir a quantidade do fertilizante aplicado para obter a mesma produção. Olha que coisa interessante. Por que que acontece isso? Porque quando eu faço o processo de rochagem, que eu aumento a CTC do meu solo, o meu solo passa a ter o funcionamento parecido com os solos das regiões de clima temperado. É simples assim. E o principal elemento que nós temos no pó de rocha para fazer a rochagem é o nosso amigo silício. Então, veja você, o que separa uma montemorilonita, que é uma argila de alta CTC, para uma caulinita, que é uma argila de baixa CTC, é simplesmente a ausência do silício. Porque a minha argila de alta reatividade, uma montemorilonita, o que é que ela tem de importante? Ela tem, a constituição dela é uma lâmina de alumínio com 3 cargas positivas, cercada, envolvida em 2 lâminas de silício. Quando acontece, então eu tenho uma argila 2:1, 2 lâminas de silício para uma lâmina de alumínio. E o que é o processo da latossolização? Latossolização, ela é desencadeada quando essa argila perde uma lâmina de silício. Se ela perde uma lâmina de silício, ela passou a ser uma argila 1:1. É o exemplo da nossa caulinita. Se a nossa caulinita, que ela tem uma lâmina de alumínio com 3 cargas positivas ligada a uma lâmina de silício com 2 cargas negativas, nesse sistema me sobra uma carga positiva. Então, o que acontece quando eu tenho uma carga positiva? O meu solo deixou de ter CTC, ele não tem mais capacidade de troca catiônica, e sim passa a ter capacidade CTA, que é a capacidade de troca aniônica. Então, o comportamento do meu solo fica totalmente alterado em relação a um solo que tinha uma proporção alta de argila 2:1. Nós temos outro recurso para repor carga negativa no meu solo? Temos. Nós podemos usar o recurso de incorporar ao solo matéria orgânica. A matéria orgânica, ela também tem esse poder de fornecer para o solo essas cargas eletronegativas que tanto o meu solo necessita. O problema é que essas cargas negativas geradas pela matéria orgânica, elas são efêmeras, elas têm uma duração muito curta desse efeito de elevação da CTC no solo. Quando eu aplico no meu solo um pó de rocha adequadamente avaliado, estudado e que tem as características adequadas, esse pó de rocha ele vai gerar essa quantidade de cargas negativas no meu solo que ela tem uma duração por um período muito grande, por um período de tempo muito grande. Então, quando eu peguei um solo que ele tornou-se um latossolo por haver perdido o silício, que a minha argila 2:1 transformou-se uma argila 1:1, existem estudos que aí feitos, e tem muito estudo desse da literatura, mostrando que essa reação ela é reversível. Se eu tenho um solo que eles têm uma grande quantidade de argila 1:1, no exemplo a caulinita, se eu aplico nesse solo um pó de rocha que ele tem uma grande quantidade de silicatos, esses silicatos vão repor para essa argila 1:1 o silício que era faltante, e eu passo a ter exemplos do meu solo que ele volta a ter argila 2:1. E um mineral que nós muito trabalhamos, que ele faz isso numa velocidade muito intensa, é a biotita. A biotita é um mineral presente nas nossas rochas que ele tem esse poder de
imediatamente colocado no solo, em presença da água, eu desloco o magnésio da minha biotita, ela torna-se uma vermiculita, que é uma argila 2:1. Então, vejam vocês, a vermiculita é uma argila 2:1, que ela é originária da biotita, que essa reação é fácil de acontecer. E todos os técnicos, todos os jardineiros conhecem muito bem o efeito da vermiculita, que é uma argila expansiva, que é usada na jardinagem, usada para produzir mudas na condição de tubetes, onde eu preciso de uma argila que seja uma boa trocadora de cargas e que seja uma argila expansiva, que ela tem capacidade de reter uma grande quantidade de umidade. Então, o nosso processo, ele consiste em simplesmente o que é o uso da rochagem, o que é a remineralização de solos. É eu voltar lá e devolver para o meu solo aquela base que ele perdeu ao longo do tempo, que foi perder o silício. É nós irmos lá e devolvermos o silício novamente para o solo. Então, quando esse solo ele é remineralizado, que eu repus nele o silício que ele tanto ele tinha falta, ele passa a ter um comportamento físico e um comportamento químico que tem um solo do ambiente de clima temperado. Tão simples assim. Então, é esse o processo. Talvez a simplicidade do processo da rochagem, ele é tão grande que até dificulta o entendimento dele. Sim, e até... Quando... Oi? Oi, Bisão. E assim, até o processo, né, como você diz, é um processo simples, mas ele tem que ser entendido para você posicionar corretamente o uso do pó de rocha, e também tem que ver qual rocha que você vai utilizar para determinada situação, porque existem, acredito eu, que com o advento da pesquisa aí, vem surgindo vários materiais que têm potencial para serem remineralizadores, né, para determinadas características, né, porque assim, como você disse, está trabalhando aí há 21 anos nesse ramo, fazendo a consultoria. E aí aparece também coisas que talvez não tenham potencial e que podem até ser prejudiciais, né? E essa história que você contou da humanidade com o uso do pó de rocha, aí vem também aí para como a agricultura biológica, né, do manejo sustentável, que tem toda uma característica de uso racional do solo e de materiais, para que você tenha melhores condições do solo, que assim nós temos que dar condições para o solo ter condições para ajudar a planta a produzir, né? Não é a planta em si que vai fazer o trabalho, é o solo, é a base, né? Isso, obrigado pela colocação, isso é bem dessa maneira. Então, nós podemos entender uma coisa, o processo da rochagem, o processo da remineralização do solo é uma coisa extremamente simples, mas o que ela tem de simplicidade, ela tem de complexidade técnica. Olha que parece um contrassenso, né? É simples, mas ela é um negócio extremamente técnico. Eu não posso sair por aí coletando qualquer pó de rocha e aplicando em qualquer tipo de solo. Eu preciso que eu tenha um pó de rocha que ele tenha as características desejáveis para chegar onde eu preciso, mas eu também tenho que ver o substrato de onde eu vou colocar esse pó de rocha. E se nós olharmos para a fabricação de solo, como é que a natureza fabrica solo? A natureza fabrica solo não é por um processo químico, não é só por um processo físico da temperatura que faz a rocha dilatar e encolher para ela se desintegrar. Não é só por um processo químico que é gerado pela água, que a água entra no processo, que começa a ter reações químicas na rocha. Então, eu tenho uma rocha, ela passa primeiro por intemperismo físico, para ver uma diminuição das suas partículas, depois entra em ação a água, que provoca, que sendo solvente universal, ela provoca toda a diluição e a contração, a hidratação desses minerais, para permitir que entre em ação a biologia. Então, o solo não é só um produto físico e químico. Solo é finalmente um produto biológico. Enquanto eu tiver simplesmente a ação física em cima da minha rocha, eu tiver somente a ação
química em cima da minha rocha, eu não vou conseguir chegar em solo, porque solo é um processo biológico, e um solo fértil, um solo natural, um solo devidamente equilibrado, em 1 grama de solos, eu tenho o equivalente em micro-organismos vivos, de macro e micro-organismos, o equivalente à população brasileira. Então, em 1 grama de um solo fértil e um solo devidamente equilibrado, lá dentro dele moram 200 milhões de seres vivos, que é a mesma população brasileira em 1 grama de solo. Então, veja que o solo é um negócio extremamente vivo. Então, dentro da nossa agricultura, muitas vezes, dentro da universidade, nós fomos levados a ver o solo, a olhar para o microbioma solo e enxergar lá somente uma coisa física, uma coisa química. Mas não, o solo é um microbioma vivo. Por isso que dentro de cada grama de solo moram 200 milhões de seres. Então, foi a partir do momento que nós começamos a estudar a remineralização do solo pela aplicação do pó de rocha, é que voltaram-se os olhares novamente para a importância da biologia do solo. Porque a biologia do solo ela ficou que meio à parte do sistema. E foi nessa intensificação da biologia do solo foram surgindo conhecimentos e foram surgindo informação de agricultores que já praticavam uma agricultura já com um bom avanço do processo biológico. E foi então nós voltamos, então quando nós agregamos pó de rocha, colocamos biologia junto com o pó de rocha, nós não estamos criando nada, nós estamos fazendo só, indo lá atrás, rever o caminho, como que a natureza fez. Então, a natureza criou o solo usando a física, usando a física da temperatura, esquenta e esfria, usando a química da água, presença de água, ausência de água, para dar condição para que nesse substrato desenvolvesse algas, desenvolvessem líquens, desenvolvessem fungos que eram capazes de produzir matéria orgânica, e produzir matéria orgânica em cima do substrato consiste em guardar energia que chega no sistema de uma época para outra. E foi assim que começou, então. Se não tivesse tido a condição de armazenar energia na superfície do planeta através da fotossíntese de algas, de fungos e de líquens, não teria como ter condição de aparecer vida aqui no planeta Terra. Então, é essa a grande descoberta que foi feita agora, que ela já foi feita, mas ela nunca tinha sido colocada em evidência, como está sendo colocada agora a agricultura biológica. A agricultura de menos insumo químico, a agricultura de mais processo biológico, porque na natureza não existe o processo químico, ele começou de 1850 para cá. Até antes, os processos eram biológicos. E os processos biológicos, eles têm a característica de ser mais corretos ambientalmente. Os processos biológicos, eles não são geradores de gases de efeito estufa. E hoje o que tanto se pergunta no planeta e o tanto que se questiona é a geração de gases de efeito estufa. E nessa diminuição de geração de gases de efeito estufa, uma grande ferramenta que nós temos na mão é o processo de rochagem, é o processo de remineralização dos solos. Essa é uma coisa que a gente passou a voltar o olhar para essa situação. Então, hoje nós já olhamos mais o solo como uma mera coisa física, como uma mera coisa química. E foi daí, a partir dessas observações de campo, foi que alguns agricultores, que nós podemos citar como dos pioneiros nesse processo de rochagem, o caso do pioneiro Rogério Vian, a usar isso lá em Goiás, foi a partir dessas observações desse agricultor que deu início à criação do gás. E esse grupo de agricultura sustentável, ele foi crescendo, foi tomando corpo, e
hoje nós já temos o Grupo de Agricultura Sustentável. Em cada estado do país, hoje nós já temos um núcleo desse Grupo de Agricultura Sustentável. Então, isso eu posso dizer, é um local aberto para a troca de experiência de todos os agricultores e técnicos que desenvolvem esse novo modelo de agricultura. Essa agricultura mais voltada para processos menos intensivos, processos que são altamente produtivos. Então, essa semana nós pudemos observar o sucesso do agricultor lá do Paraná, de Mangueirinha, que ganhou o SESB, produzindo 118 hectares, 118 sacos de soja por hectare, e ele é um praticante dessa agricultura sustentável que nós falamos e que nós temos divulgado, que nós temos apregoado. Essa coisa, ela não começou aleatoriamente. Nós, de início, nós trabalhávamos lá com a UNB, e da UNB nós levamos, isso foi levado para dentro da Embrapa. Então, hoje nós recebemos o aporte técnico fornecido pela Embrapa, aonde isso é representado pela presença do pesquisador mor desse assunto, que é o Dr. Éder de Souza Martins. Então, ele é o coordenador desse sistema do processo de rochagem. E esse processo foi crescendo, e aí tornou-se o quê? Nós criamos um fórum para essa troca dessas informações. Esse fórum é o GAS. E hoje nós já temos o GAS, o Grupo de Agricultura Sustentável, em quase todos os estados do Brasil. Nós temos o GAS Bahia, temos o GAS Pará, o GAS Mato Grosso, o GAS Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui em São Paulo o GAS São Paulo, que está muito bem representado, que é um fórum onde todos trocam as informações. Então, o grande sucesso dessa coisa tem sido esse aproveitar as redes sociais, aproveitou o mecanismo da rede social para criar um banco de troca de informações onde todas as pessoas que têm essa vontade, esse desejo de fazer essa mudança no seu sistema de produzir, buscar um novo caminho, buscar mais sustentabilidade para o processo, buscar mais rentabilidade para o processo produtivo, e tem onde recorrer hoje, que é ao Grupo de Agricultura Sustentável, que tem essa estrutura já montada a nível nacional e a nível estadual. Então, esse é um rumo que tomou essa coisa. E nós, nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo, nós, quando chegamos aqui, nessa região, principalmente aqui na região de Limeira, que fomos convidados para vir desenvolver um pó de rocha aqui na região, o que nós encontramos aqui? Aqui chegando, encontramos uma frente de lavra, onde tínhamos o quê? Nada menos que 8 tipos de rochas diferentes, numa mesma frente de lavras. E o que é que nós fizemos aqui? Dessa, nós selecionamos 4 rochas que tinham potencial de as 4 ter uma interação sinérgica dessas 4 rochas. Nós criamos aqui na região de Limeira um blend que tem sido um sucesso dentro do negócio. Mas quando eu falo assim, um blend, não, mas o blend de rochas, de rochas distintas, ele já está citado lá no livro Pães de Pedra, do Julius Hensel, escrito lá em 1840. Então, veja que nós também, aqui nessa região, não aconteceu nada de diferente do que já estava previsto. Nós não podemos também esquecer que lá o Julius Hensel, no seu livro Pães de Pedra, no prefácio do livro do Pães de Pedra, foi perguntado para o Julius Hensel o que se poderá esperar ao fertilizar com os pães com as farinhas de pedra. E no prefácio ele escreveu o seguinte: transformar pedras em alimento. Olha que coisa fantástica. Na outra coisa ele falou voltar a produzir novamente através da rochagem cereais e forragens sãs, e dessa maneira prevenir epidemias e enfermidades entre animais e seres humanos. A outra premissa dele era que tornar a agricultura novamente um ofício rentável. Olha que coisa fantástica! Tornar a agricultura novamente
um ofício rentável e fazer que volte e voltar a economizar grandes somas de dinheiro gastos com fertilizantes que, em parte, não são todos, em parte são prejudiciais e, em parte, são inúteis. Então, esse é um caminho que, lá em 1840, o Julius Hensel já traçou essas diretrizes no seu livro Pães de Pedra. Então, nós começamos esse trabalho lá em 1999. E hoje, esse trabalho está crescendo, o sistema da arrochagem está evoluindo na intensidade que está, porque nós vemos já reunindo casos de sucessos muito grandes do efeito da aplicação do pó de rocha, que existem muitas situações que nós não estamos conseguindo explicar tudo o que está acontecendo de bom com essa tecnologia. Então, precisa ainda muita pesquisa, precisa ainda muito estudo. O que é que nós temos hoje de posse? A energia que nos mantém de pé é a certeza e a convicção de que essa coisa funciona, de que essa coisa é um caminho a ser seguido. É isso, nós não temos dúvida. O que é que a certeza que nós temos é só uma: falta muita pesquisa, falta reunir todos os segmentos da sociedade que estão querendo, que têm o desejo de voltarmos a fazer uma agricultura que seja menos poluente, produzir alimentos que carreguem menos resíduos desse sistema. Então, se nós olharmos hoje o que nós recorremos lá na velha Grécia, o que falou lá o Hipócrates? A nossa saúde depende do alimento que nós comemos. E a partir do momento que nós passamos a produzir fertilizantes químicos e passamos a suprir as necessidades do nosso solo com nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e alguns micros como o ferro, como o zinco, como o manganês, como o cobre, como o molibdênio, o que nós fazemos? Nós passamos a produzir alimentos incompletos, alimentos que eles não se tornaram mais capazes de nos nutrir. Nós produzimos hoje alimentos que eles nos saciam, nós ficamos saciados, mas na realidade nós não ficamos alimentados. Por que acontece isso? Porque a evolução da vida aconteceu ao longo dos milhões num substrato rochoso, onde nós tínhamos toda a tabela periódica com todos os elementos. E o que acontece nós na agricultura moderna? Nós passamos a alimentar o nosso solo, a dar o suprimento. Quando eu deixei de abastecer o meu solo com toda a matéria-prima que ele precisava para ter uma situação de equilíbrio e produzir um alimento saudável, eu adoeci o meu solo. Então, a partir do momento que eu gerei doença no equilíbrio dessa população de micro-organismos do meu solo, que eu adoeci o meu solo, eu só vou ter planta doente. Se eu tenho uma planta doente pela falta de algum micro, essa planta vai me gerar também um animal doente. E se esse animal doente, quando ele é ingerido, ou o produto produzido por ele é ingerido pelo homem, também eu vou ter homens doentes. Veja o problema que nós temos que resolver, que cabe à agricultura resolver, o problema da obesidade. A obesidade hoje tornou-se um grande problema da sociedade moderna, que nós estamos tendo grandes dificuldades, que tantas vidas têm ceifado. Ela nada mais é do que ela é o reflexo daquilo que nós estamos criando lá na hora que eu vou fertilizar o meu solo. Se eu faço uma fertilização incompleta, hoje nós estamos buscando a importância de certos nutrientes. Nós olhamos aí para o caso, um solo que eu faço uma adubação usando somente produto químico, ele vai faltar algum elemento, tipo, eu posso falar assim, o lítio. Quando eu só uso o NPK, meu solo fica deficiente em lítio. E o meu solo deficiente em lítio, ele tem uma relação direta com a doença de Alzheimer. Olha como as coisas são complexas. Eu pego hoje a crise de osteoporose. As pessoas têm grandes problemas de osteoporose porque
Osteoporose é deficiência de cálcio? Trata-se osteoporose com cálcio? Não. Se eu não fornecer o flúor, que ele é um elemento de extrema importância no organismo, ele não vai permitir o transporte do cálcio dentro do meu organismo. Hoje nós temos aí, na China, hoje já são usados 5 milhões de toneladas de elementos terras raras. Então, a terra rara é necessária, então tem muito elemento desse aí, as terras raras são necessárias, ela estar presente no nosso alimento? Não, mas a terra rara é necessário estar presente porque ela estimula a vida de alguns micro-organismos do solo que são importantes para a disponibilização de alguns nutrientes importantes para a nossa saúde. Eu pego no caso do níquel. Níquel é importante ter níquel no nosso alimento? Não, mas o níquel é de extrema importância na degradação e na síntese do nitrogênio no solo. Então, tem muitos nutrientes desses que nós ainda não temos conhecimento dele. E a gente tem que tomar cuidado para não cairmos naquela situação de não acreditar naquilo que a gente não conhece. Então, tem muitos elementos desses que eles estão presentes na rocha, que não estão presentes lá no nosso fertilizante químico, que eles são geradores de soluções indiretas para o processo. Então, tem muito nutriente desse, muito elemento químico da tabela periódica, que ele é presente, ele é efetivo em doses, na dose de ppb. Então, tem muito nutriente que nós vamos ter aqui. E isso só foi possível à medida que foi refinando a análise química. Então, hoje, nós já estamos pensando, tem muito nutriente que ele é eficiente em ppb. Então, é isso que nós temos que entender mais. É isso que nós temos que buscar mais. E buscar essa estreita relação de cada nutriente desse com os micro-organismos que habitam o nosso solo. Então, por isso que a nova onda agora, nós tivemos a onda do fertilizante químico, ou da era do fogo, e hoje nós estamos no limiar de uma nova era, que é a era dos processos biológicos. Se nós olharmos hoje na medicina, é a grande busca para os grandes problemas que nós temos hoje na área médica, não é mais na química, é nos processos biológicos. Então, na agricultura, nós também estamos passando por essa nova fronteira que está se abrindo, que é a dos processos biológicos. Isso é o resumo do nosso trabalho. Então, se nós olharmos aqui, hoje na região de Limeira, que a gente está trabalhando com a rochagem, nós já temos casos aqui muito bem-sucedidos na cultura da cana, casos muito bem-sucedidos na cultura da laranja, nós já temos aqui casos muito bem-sucedidos na cultura de flores. Então, na cultura de outras hortaliças, isso é coisa que a gente já está conseguindo mensurar. A gente está conseguindo produzir alimentos com maior potencial de gerar saúde, alimentos mais densos. Nós aí, no caso da cana, a gente está conseguindo incrementar, por exemplo, o teor de açúcar na cana através da remineralização de solos. Nós estamos aqui, hoje eu recebi um experimento onde a cana produzida na área de remineralização do solo, ela chegou a 150 de ATR. Olha o que significa isso para a nossa indústria. Olha o tanto que eu consigo melhorar todo o sistema. Então, esse é um dos caminhos que a gente se propôs a fazer quando iniciamos esse processo do sistema da rochagem, esse processo da remineralização de solos. Isso é uma coisa que não está sendo feito sozinho. Isso, aquilo que eu disse no início da minha conversa, é um processo extremamente simples. É muito simples o sistema da rochagem, mas é um processo extremamente técnico. É um processo que ele exige, que ele necessita muito aporte técnico do minerador, aporte técnico da pesquisa, aporte técnico da comercialização e aporte técnico do próprio agricultor que vai fazer uso dessa tecnologia e desse processo. Bizão, eu acredito que tudo que você falou é uma coisa para muita gente é novidade, né? O uso de pó de rocha, a eficiência dele. Tem muitas pessoas ainda que quer ver para crer, né? Para ver o que está acontecendo. Mas você, pela sua
pela sua trajetória e acompanhamento, e até algumas coisas que a gente vê pelas redes sociais também, que tem resultado, né? Você bem manejado, você consegue extrair um resultado positivo, e aí eu vou incluir alguns outros fatores, né, Bizão? Você falou do fator biológico, que é o principal, nós já abordamos esse assunto também aqui no canal, falando sobre a parte biológica do solo, também falamos sobre adubação verde e de plantas que ajudam você a fazer essa construção dessa condição de solo ideal, né, dessa biologia, com agricultura biológica, dos manejos sustentáveis, né, com o manejo de plantas de cobertura, uso de braquiária, por exemplo, para você fazer uma condição de crescimento radicular, para você extrair os nutrientes em profundidade. Então, são alguns manejos que são aplicados em conjunto com o pó de rocha para poder extrair o melhor do potencial que o produto oferece, né? Perfeito. Isso a gente... hoje mesmo eu atendi um agricultor que eu disse para ele só uma coisa: se nós tivéssemos condição de aplicar nos nossos solos todos os anos 40 toneladas de material orgânico na superfície do solo, que isso é um trabalho que já está sendo feito lá na Inglaterra, tem 170 anos, que é o experimento de fertilidade mais antigo que existe no planeta. Tem 170 anos que eles vêm adubando só com 35 toneladas de matéria orgânica por hectare. Então, se nós tivéssemos condição, se fosse viável aplicar só 35 toneladas de material orgânico por hectare de plantio, nós não tínhamos necessidade de usar outras coisas. Mas nós não temos a viabilidade de aplicar só fertilizante, fazer só fertilização orgânica no nosso solo. Nós precisamos de fazer o quê? Nós precisamos de ter outros caminhos e ter outros recursos. E nós não podemos pensar em uma solução sozinha. Nós temos que pensar em uma solução conjuntas. Então, porque a partir do momento que o processo começa a andar, as pessoas começam a descobrir essa necessidade que tem que acontecer dentro das suas propriedades. Então, vejam assim que o grande desperdício, às vezes, de produto que nós fazemos é porque, às vezes, nós não estamos atentando para esses detalhes, onde estão os drenos que estão drenando a nossa fertilidade. Então, como eu posso interromper esses drenos? Uma coisa é o aporte de matéria orgânica. Aporte de matéria orgânica é o quê? É energia para a vida do solo. Olha que coisa interessante. Quando eu faço uma rotação de plantas de cobertura, que eu planto 2, 3, 4 tipos de plantas de cobertura, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando condição para manifestar os mais diferentes tipos de micro-organismo para fazer processos totalmente diferentes um do outro. Então, esse é um caminho que nós estamos seguindo. Então, quando você disse a respeito da braquiária, olha o sucesso e a importância que tem a braquiária para o cerrado brasileiro, olha a importância que tem para, no caso do plantio de cana, a importância de uma crotalária para um sistema produtivo de cana-de-açúcar que nós temos a grande extensão aqui no estado de São Paulo. Então, esses micro-organismos estão aí. Então, quando eu planto uma planta de cobertura, eu faço um aporte de matéria orgânica, eu faço um aporte de matéria de um pó de rocha, onde todos os nutrientes estão em concentrações homeopáticas, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando... permitindo que haja novamente uma explosão de vida nesse solo, fazendo com que esse solo se torne novamente um solo vivo, que é aquele solo que tem lá 200 milhões de seres vivos por cada grama de solo. Então, esse pessoal que mora lá dentro, esses seres que moram lá dentro, eles precisam de energia para que eles possam trabalhar. Então, se nós olharmos aí na constituição de um solo ideal, o que é constituído um solo ideal? Ele tem que ter 45% de matéria mineral, 5% de matéria orgânica, e ele precisa de ter os outros 25%, precisa de ser água e ar no sistema. Muitas vezes nós estamos não conseguindo
aquele sucesso no nosso empreendimento que nós precisamos, usando fertilizante químico. Aí, às vezes, a pessoa corre para o outro manejo, achando que vai resolver o problema. Muitas vezes eu tenho no meu solo que eu não tenho problema de fertilidade, mas sim, às vezes, eu tenho um problema de compactação. E em cima da laje não se produz nada. Então, nós temos que estar atento com isso, que às vezes a pessoa, então, não existe uma solução monolítica, existe um conjunto. Eu preciso de estar embasado em várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso é o que a gente fala, é o que a gente tem aí. A nossa missão consiste em mostrar isso para as pessoas, mostrar isso para a sociedade, que existe um outro caminho. Nós não temos dúvida. E ele é fácil? Vai ser fácil? Não. Ele é difícil, mas nós já lançamos a primeira semente. Nós já temos encorajadores. Então, eu deixo aí o caminho. E quando eu digo assim, mas vocês às vezes estão preocupados em ficar só de um lado. Não, nós não temos compromisso com nenhum modelo de agricultura. Nós temos compromisso muito sério com o caminho do meio, nem de um lado e nem de outro. A verdade não está em nenhum dos extremos. Nós temos que encontrar um caminho que seja capaz de produzir alimento para fazer com que esse país continue sendo o maior produtor de grão do mundo, mas nós também temos que encontrar o balanço de continuarmos sendo o maior produtor do mundo, mas tendo uma produção sustentável, tendo uma produção de baixo impacto ambiental, tendo uma produção de produtos de altíssima qualidade biológica, que é o que nós precisamos voltar a ter, produzir alimento que gere saúde, não alimento que gere doença. Isso é muito importante. E nós estamos vivendo um momento que essa dicotomização do mundo, então, ou é de uma coisa ou é da outra. Não, nós não queremos estar nem de um lado e nem do outro. Nós nos propomos, através da rochagem, através da agricultura biológica, manter um caminho que seja o caminho do meio, que nem de um lado ou que nem de outro, porque para a sobrevivência das próximas gerações, nós temos que cuidar do nosso solo. Se não houver solo, não vai ter condição. Se nós olharmos a história, que eu volto a repetir mais uma vez, a falar do grande sucesso que foi o Império Egípcio, era o quê? Era o produtor de alimento. Por que o Império Romano desagregou? Como desagregou? Porque o Império Romano era maior que o Império Egípcio, mas ele desagregou por causa ele destruiu a fertilidade do seu solo. Se nós olharmos hoje, em algumas regiões ali do Oriente Médio, eram cobertas de matas. E foi o quê? E foram praticando uma agricultura tão agressiva que chegou no ponto que virou deserto e deixou de produzir alimento. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque se o planeta Terra, se o diâmetro da Terra são 44 mil quilômetros, a camada que sustenta a vida é só 20 centímetros. E quando nós estamos aplicando uma rocha no meu solo, um pó de rocha adequadamente usado, da rocha adequada no solo adequado, nós estamos fazendo novamente esse milagre que é fazer a gênese do solo, é recriar um solo novo. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os senhores. Muito obrigado. Bisão, eu acredito que a mensagem foi clara e direta, né? Isso aí a gente, para entender o que acontece, né, da importância do uso de pó de rocha, como você disse, não ser extremos, né, não do lado nem do outro, mas ter um meio, um caminho aí para ser seguido, para que você faça aí o uso racional desses materiais, né, desses produtos, do pó de rocha, e aí pensando na parte de sustentabilidade, né, manejo sustentáveis, de um alimento que seja alimento, né, que não tenha problemas aí que pode ocorrer problemas de saúde para o humano, para os animais. Então, todos esses manejos são importantes, eles se somam às boas práticas, né, inclusive o uso dos pós de rocha, para que a produção, que é o foco principal nosso, né, da agricultura, é a produção de alimentos, né? Ou fibras, ou proteínas, isso tudo é ligado à nutrição. Então, você fazer uma nutrição, como
você bem disse, a parte biológica do solo é um material aí que a gente tem um potencial enorme para poder reverter isso em benefício da agricultura. Isso é muito importante, né, Bizão? Bizão, eu agradeço você pelo bate-papo, né? Pela sua explanação sobre o assunto. Acredito eu que você conhece muito, né? Pelo que você apresentou aqui, você tem o conhecimento aí, lógico, o conhecimento ainda sempre você vai adquirindo ao longo do tempo, né? Tem muita coisa ainda para ser aprendida, como você disse, através de pesquisas, né? Mas acredito eu que foi bastante didático e conteúdo bastante sério para que o produtor tenha consciência de que ele pode usar o produto para benefício, né? Obrigado, Bizão, agradeço a sua disponibilidade aí pelo bate-papo, né? E vamos nos falando aí sobre outros assuntos também que forem surgindo e tendo demanda. Tá ok, Bizão? Agradeço. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade que você nos deu de a gente estar aí levando essas informações para o maior número de pessoas possível. Eu que agradeço, Bizão. E eu gostaria de deixar uma mensagem aí que eu tenho compartilhado com todos ao final do vídeo, que estamos todos juntos nessa nobre missão, né, que é auxiliar na produção de alimentos aí. Tá ok? Bizão, obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigado.